inteligentes, interessantes e interessadas, bem-vindas ao módulo 1 da pós-graduação em PNL. A aula aqui é para você entender basicamente o surgimento da PNL. Como surgiu a PNL? A PNL surgiu com essas duas pessoas, né? E surge de forma muito improvável, que Richard Blender, um estudante de matemática da Universidade da Califórnia, no início da década de 70, gostava muito de entender o comportamento, a linguagem, a modelagem, e ainda não sabia exatamente que esse era o nome, que muito em breve iria surgir. Nesse mesmo lugar tinha um professor de línguas, né? Uns 10 anos mais velho do que ele, que era o Dr. John Grinder, que encontrava-se também lá e aprendia linguagem de forma muito fácil. O que os dois têm em comum nesse período? Os dois gostam de linguagem verbal e não verbal. Olha que coisa interessante. A PNL vai surgir com uma pessoa ligada à linguística e outra ligada à área de matemática. Eles não têm nada em comum, a programação. Eles não têm nada diretamente ligado à área de psicologia. E olha como isso vai ser importante. Nesse caso aqui, os dois querem o que exatamente? Desenvolver a habilidade de linguagem não verbal, a sua interpretação da linguagem não verbal. Mas esse é só o início da história. Uma coisa que é interessante a gente observar é que os dois tinham interesses comuns para desenvolver uma linguagem de mudança baseado no não verbal. Só isso. Mais ou menos assim, nós nos encontramos aqui nesse curso de pós-graduação, todo mundo com o mesmo interesse. Aprender a linguagem de programação, baseada no não verbal. Enquanto Bandler fazia reuniões com o modelo do psiquiatra alemão Fritz, e aí uma curiosidade, essas reuniões eles faziam nas mesmas semanas, tá? Então, durante a semana, o Bandler fazia a reunião com um grupo de pessoas com as mesmas características do Fritz. Fritz é um dos fundadores do que hoje conhecemos como Gestalt, ele e a Barry Stevens. Mas o importante destacar aqui é que Bandler, inclusive, deixou a barba crescer, fumava, aprendeu a falar inglês com sotaque alemão, tudo copiando, modelando o Dr. Fritz. Enquanto isso, Richard, que gostava de linguagem, ficava fazendo o que nesse grupo? Porque esse grupo era um grupo de voluntários do Bandler, ali da região. O John Grinder ficava lá olhando o que o Bandler fazia. Então ele ficava lá, ele faz isso, ele faz aquilo. Ficava copiando a informação do modelo de linguagem não verbal que era utilizado. A linguagem não verbal, nesse caso aqui, era a postura, a forma de falar, o ritmo, velocidade. Então, ele fazia isso na terça-feira. E na quinta-feira, ele, com outro grupo, reproduzia tudo isso. Olha que coisa interessante a preocupação que eles tinham com o não verbal. Enquanto um estudava, alguém que era destaque já na época, fundador da Gestalt, o outro estudava o que ele fazia. Então, literalmente, ele copiava as coisas que o Bandler fazia. E Bandler, por sua vez, Richard Bandler estava fazendo o quê? O que o Fritz fazia. Uma coisinha bem interessante acontece nesse período, que é eles começam a se tornar famosos por sua forma de desenvolver essa habilidade, né? Fizeram isso até descobrirem a essência da técnica de Pure, o que fazia toda a diferença entre todos os outros terapeutas e por que ele fundou a Gestalt. Havia assim iniciado a disciplina chamada modelagem da excelência humana. Guarda esse negócio de modelagem da excelência humana, que mais para frente a gente vai falar isso. Inclusive, vai ter módulos específicos para tratarmos sobre isso. Blender resumiu suas
constatações originais, as dissertações, o mestrado dele publicado à base do livro A Estrutura da Magia. Então, veja bem, eles colocaram a modelagem da excelência humana e depois a estrutura da magia. Por sua habilidade crescente, né, a reputação deles começa a ficar empolgante dentro dos Estados Unidos, principalmente no meio da psicologia. Eles começam a se destacar. E eles estão se destacando de que forma? Por sua habilidade, realmente, pela inovação que eles estavam fazendo, era basicamente trabalhar duas coisas, que era a linguagem através da modelagem, são essas duas coisas. Basicamente, eles observavam como as pessoas se comunicavam e depois faziam a modelagem dessa forma de comunicação e apresentavam. Essa é a base do trabalho deles. E com essa reputação crescendo cada vez mais, eles conseguiram ser apresentados aos bambambãs da área, né? Porque eles estavam iniciando já. E dentro desse mundo existia um cara chamado Dr. Milton Erickson. Erickson, já na época, ele era, na década de 70, referência no mundo com relação à hipnose. Ele era o fundador da Sociedade Americana de Hipnose. Ele era, podemos considerar, o top. Então, vamos pensar no melhor do mundo dentro da área da hipnose. É ele. Então, quando eles ligam para o Erickson, quando conseguem o telefone, eles falam, conversando, eles usam exatamente a mesma forma de linguagem do Erickson. Não tem como recusar. O Erickson acaba aceitando o convite e juntos, apesar da incredibilidade, porque os dois não eram ligados à área da psicologia, Erickson era formado em psicologia, era a sua principal formação, médico, psicólogo, os dois não. Mas a combinação dessa coisa da linguagem verbal, não verbal e a hipnose fornece a base para a população de novas técnicas terapêuticas. E essa base qual que é? O surgimento da programação neurolinguística. O trabalho deles juntos confirmou que haviam encontrado de forma única e exemplar uma coisa que não dava mais para ser questionada como historinhas de alunos do curso de psicologia ou historinhas de alunos de pessoas que não tinham nada a ver com isso. Acabou a conversa, porque eles pegaram duas coisas, o livro deles transformou eles em famoso, mas colocaram o Erickson junto disso, e Erickson ajudou a transformar todo esse conhecimento que eles estavam pegando em um conhecimento que fosse aplicado e reconhecido como um conhecimento válido. Esse conhecimento foi chamado de PNL, Programação Neurolinguística. E aqui vai uma observação para vocês aí, que eu quero que vocês prestem atenção, porque daqui para frente, esses termos vão passar a ser muito importantes. Acompanhar, por exemplo. Acompanhar é igualar comportamento, postura, linguagem, é criar rapport. Rapport a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas acompanhar significa você não querer conduzir. Estamos falando de alunos do curso de PNL que vão ser programadores com habilidades do practitioner. Então, acompanhar, neste caso, significa você primeiro ouvir sem as suas crenças, que a gente já vai falar daqui a pouco, mas é aprender a ouvir. A cuidado sensorial é outra coisa que a gente precisa deixar muito claro. E esta é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Por isso, as técnicas que nós fomos vendo no decorrer do ano, assistam, vejam, escolha uma que vocês virem no dia e aplica isso várias vezes até o próximo módulo. Aplica bastante.
para você fazer o quê? Refinar esta coisa, refinar esta forma de comunicação, refinar a sua forma de observação. Porque quanto mais refinado for a forma que você identifica o outro, quanto mais refinado for a forma que você dá atenção ao outro, melhor vai ser para você desenvolver a sua habilidade. Âncoras. Para simplificar isso, eu vou pedir para vocês darem pausa no vídeo e pensar um minuto num momento extremamente feliz da sua vida. Se você fizer isso, provavelmente você vai sentir a felicidade novamente. Você vai ficar alegre. Porque a âncora tem esse poder. Só que também temos âncoras negativas, né? Que eu não vou pedir para vocês fazerem isso agora, porque nós vamos estudar para frente âncora de forma mais tranquila e usar ela como uma ferramenta de mudança do comportamento. Mas é entender que âncoras elas podem ser auditivas, visuais ou sinestésicas. Uma música que você gosta muito, tenta cantarolar ela aqui, pensa numa música. Eu gosto muito de uma música da Simone que me lembra Natal, Felicidade. É uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina, quando a gente quer amar. Tudo bem, eu não canto tão bem, já sei disso. Mas essa música me lembra Natal, por quê? Porque um dos natais que eu vivi, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu acho, nem lembro qual era a idade que eu tinha, eu ouvi a Simone cantando essa música num show de final de ano. Lembra aqueles shows de finais de ano que tinham nas televisões, no canal aberto? A Simone teve um e essa música eu ouvi e gostei muito. Então, olha a música como tem um poder. E toda vez que eu escuto essa música, eu volto à minha juventude. Então, as âncoras têm esse poder, né? Outra coisa que a gente precisa deixar claro na nossa mente é o associar ou desassociar. Associar é o quê? É você ver o mundo com os seus próprios olhos. Lembra quando eu falei da âncora para você buscar informação? Quando você busca a informação e você vive ela, você está associado, você tem todos os sentimentos. Isso é estar associado. Dissociado é o quê? É você estar vendo essa mesma cena, só que sem os sentimentos. Você está vendo isso de forma afastada. Isso é importantíssimo para aprendermos a trabalhar como programadores. Uma outra coisa interessante é nós aprendermos a observar o comportamento, qualquer ativação de músculos. Então, quando você estiver programando alguém, você observar, não só programando, quando você estiver conversando, se comunicando com alguém, observar o que a pessoa está movimentando, como que ela está respirando, quando ela fala para você, o que acontece. Que isso, na verdade, são verdadeiras pistas de acesso ao subconsciente. Então, quando a pessoa estiver falando com você, você presta atenção em todas as fases desse processo de comunicação e observa os detalhes. Uma coisa que também vale muito a pena ver é se a pessoa está congruente. Ah, eu estou gostando disso, né? Não está congruente a expressão com a fala. Então, a congruência é quando estão em sintonia a fala, o comportamento e o pensamento. Eu gosto muito dessa área. Eu adoro trabalhar com PNL. Prova disso é a pós-graduação nesse valor. Para grupos específicos. É os treinamentos que eu faço, que a minha ideia é trabalhar de forma que eu possa popularizar o conhecimento chamado programação neurolinguística. Mas não é só popularizar, é fazer com que as pessoas tenham o reconhecimento acadêmico necessário. Por isso, essa pós-graduação reconhecida pelo MEC, para que o programador de PNL tenha o reconhecimento do MEC. Crenças são as generalizações que nós fazemos sobre nós mesmos. Eu não mereço, eu não consigo, eu tenho o dedo podre, eu não sei se consigo. São as crenças de merecimentos ou não, são as crenças de impulsionamento, são as crenças sociais, e nós vamos ter um módulo específico para falar sobre isso, mas crença é como você se vê perante o mundo.
E aí vai um detalhe, as nossas crenças, elas são inconscientes. A nossa função enquanto programador é tentar trazer essa crença para o consciente, ver o que é que está te limitando e reprogramar isso, fazendo com que você faça melhor ainda aquilo que você já faz. Ecologia, esta é uma das coisas que eu mais gosto dentro da PNL, é você faz o treinamento porque você quer, você faz o curso porque você acha importante, você participa do desenvolvimento humano porque você descobriu que o desenvolvimento humano faz parte do seu processo de evolução, ou seja, te faz bem. Então, a ecologia é uma das coisas que eu mais acho interessante dentro da área de PNL. E outra coisa, sempre que você acaba um exercício, é importante fazer a verificação do processo ecológico. Ecologia, inclusive, que nós vamos ver no módulo específico, um módulo só para tratar de ecologia. Olha como é importante esse processo. Feedback são as informações visuais, auditivas e sinestésicas que você recebe ou dá para um comportamento específico. Você está conversando enquanto programador, você trata a pessoa de uma forma, ela te dá uma resposta. Essa resposta é o seu feedback. Caramba, não sei se vocês estão ouvindo, mas hoje está passando bastante avião aqui pela região. Essa resposta que a pessoa te dá, ou você dá para a pessoa, chama-se feedback e tem muito a ver com comportamento. Quando você aprende a olhar o comportamento, o feedback fica uma coisa muito importante. Flexibilidade, por outro lado, é o poder de escolha entre vários comportamentos que você tem quando o teu comportamento está sendo colocado à prova. Flexibilidade comportamental é a sua capacidade de modificar as próprias ações. E uma das premissas que a gente tem dentro da PNL é o seguinte: o teu comportamento é flexível, quanto maior for a flexibilidade do seu comportamento, melhor e maior vai ser a sua forma de ser. Quanto maior for a flexibilidade que você tem no seu comportamento, mais prático, mais utilitário vai ser a sua relação interpessoal. Mais fácil vai ser isso, você menos vai se expressar. Outra coisa importante é o que nós chamamos de linha do tempo. Linha do tempo é o arranjo inconsciente das lembranças que eu tenho. Qual é a minha lembrança? Lembrança está no passado, mas eu estou vivendo agora no presente. Mas eu quero ver o futuro. E aí a gente já tem uma outra coisa, né? Quando nós descobrimos a linha do tempo, conseguimos descobrir onde a pessoa vive. Se ela vive no passado, ela vive deprimida. Se ela vive no futuro, ela vive ansiosa. Para ela mudar essas coisas, ela tem que viver onde? No presente. Então, a linha do tempo que nós fazemos é uma linha do tempo para arranjo inconsciente da sua percepção de mundo. Pessoas felizes, de maneira geral, elas vivem no presente. Com muito ou com pouco, elas estão no presente. Metaprogramas é o programa mental que opera em diferentes contextos. E aí a gente vai ter, inclusive, um módulo também para nós aprendermos a trabalhar os metaprogramas, né? Modelagem. Modelagem já é uma coisa bem interessante. Lembra da origem da PNL, onde é que foi? Foi modelando comportamentos? Pois é, a modelagem é um dos processos da PNL de estudo de exemplos vivos da excelência humana. Modelagem da excelência humana, lembra a primeira coisa que os dois escreveram no início da década de 70, antes mesmo de conhecer o Fritz? Está aí, ó. Lembra que eu falei que a gente ia ver de novo? Olha aí a importância disso. Rapport é o processo natural de igualar e se alinhar com outra pessoa. Querem ver onde vocês têm rapport com mais frequência? É quando vocês estão num grupo de amigos. Quando vocês estão junto com os amigos, vocês têm rapport constantemente. Quando vocês estão batendo papo num churrasco, na igreja, com pessoas que vocês gostam, quando estão no aniversário familiar, quando não estamos falando do cunhado ou da sogra, ou do sogro, ou da sobrinha, nós estamos em rapport.
Porque a gente sempre tem dentro das famílias, independente da família, aquela pessoa que a gente se preocupa mais. E esse se preocupar mais, independente do que seja, acaba tirando o foco do rapport, porque nós temos, infelizmente, a tendência a ter dó e não empatia. A dó por quê? Porque eu não posso ajudar. Então eu acho que a pessoa está sofrendo. Mas o rapport é uma coisa interessante que ela não tem nenhuma dessas coisas. Ela simplesmente permite que você converse de igual para igual, independente de quem seja a pessoa. E os segmentos é uma coisa bem bacana também de observar, porque quando nós estamos trabalhando só em uma parte segmentada, a gente só mexe nisso, que a maioria das pessoas trabalham no ambiente. Porém, quando nós subimos isso para sonhos e outras coisas, missões pessoais, tudo que você mexe para cima, você organiza de cima para baixo. Tudo que você mexe aqui embaixo, você só mexe aqui, você só altera aqui. Então, o ideal é sempre trabalhar na parte de cima. Então, segmentar é uma coisa importante. E, por último, para a gente encerrar esse processo, são os mapas e filtros, né? É o que eu vejo, qual é a minha perspectiva do mundo. Dentro do curso de pós-graduação, nós temos o nosso território. Só que esse território tem cada um o seu mapa. E os filtros são a forma como nós vemos esse mapa. Tudo bem? Então, por hoje, por este módulo, a gente para por aqui. E até breve. Boa aula, bom estudo. Leiam o máximo possível dentro disso. Releiam a apostila 2, 3 vezes. Ela é curta, ela é rapidinha, ela foi projetada, ela foi montada e desenvolvida para ser lida de forma leve e rápida, para vocês terem a informação básica. Então, bom estudo, boa aula. Até o próximo módulo. Fiquem com Deus.